O que Putin falou, muito importante, de uma sofisticação extrema, uma elegância extrema e como um punhal afiado. É, eu queria notar no início da conversação, da nossa conversa, que na semana passada eu recebi uma mensagem do líder supremo do Irã. E aí ele manda as congratulações, os melhores votos, etc, e tal. E isso é super importante. Isso significa que houve uma carta assinada pelo Ayatollah Mojtaba Khamenei, evidentemente por mensageiros diretos, análoga, nada digital, que foi parar nas mãos do presidente da Rússia. E a resposta do presidente Putin foi para o ministro Arakchi direto. Ou seja, comparem essa relação de respeito e de carinho de Putin com o Ayatollah Mojtaba Khamenei com todas as barbaridades que vêm sendo emanadas de barbárie dia após dia, não só pelo orangotango, mas por todo o resto. Super importante. Tão importante é como Putin formalizou a luta do Irã no momento. Corajosamente e heroicamente, traduzindo literalmente dele. O que o povo do Irã está fazendo para lutar pela sua independência e soberania. Ou seja, os conceitos chaves, e Putin entende isso perfeitamente: independência e soberania. O Irã é um Estado-civilização soberano. E é isso que irrita os anglo-americanos, a internacional sionista, o sindicato Epstein como um todo. Não pode ser dobrado, como a Rússia. A afinidade russo-iraniana são dois estados, civilização milenares, soberanos e independentes. Putin disse que, baseados na sua coragem, povo iraniano como um todo, e na sua luta pela independência, o povo iraniano, sob a liderança do novo líder, ou seja, ele refrisou a importância de Mojtaba Khamenei, vai passar por esse período muito difícil e turbulento, e a paz vai prevalecer. E aí pá, é o que a gente chama clincher em inglês. É o soco final que derruba o adversário. O adversário, vocês sabem quem é. Putin disse: da nossa parte, nós vamos fazer tudo que sirva aos interesses de todos os povos da região para manter a certeza de que essa paz pode ser alcançada o mais cedo possível. Ou seja, ele tá se dirigindo não só ao Irã, como ao oeste da Ásia como um todo. E a Rússia tem parcerias importantes com todos os membros do oeste da Ásia. A Rússia é um player geopolítico respeitado por todo mundo, literalmente, no oeste da Ásia. E aí, uma pequena observação que é absolutamente crítica. Muito chique. Putin falando diretamente para Arax. Vocês conhecem a nossa posição muito bem. Tradução. A Rússia segura a barra do Irã diplomaticamente e por outros meios, sem restrições. Esta é uma aliança de dois partners estratégicos. Agora, vocês imagine, peguem um. Tem um barulhinho da água correndo aqui atrás. Aí você fica. Eu estou vendo os pássaros estão quietos, porque é no fim da tarde agora. Aí tem um barulhinho da água. Aí tem um silêncio absoluto. Então, captem o silêncio atrás de mim absoluto, que é o silêncio em Washington, quando os caras vão ler a tradução do que Putin disse para Arax. Não é à toa que eles estão perdidos no espaço, né? Ah, vai encarar? Vai encarar agora a aliança estratégica Irã-Rússia de frente com a Rússia
claramente se colocando ao lado, por trás, em volta, em torno do Irã e se posicionando como um ator fundamental para resolver finalmente esta guerra, não vai ter resolução da guerra sem um insight e sem uma colaboração da Rússia. É isso que mudou o xadrez completamente. O que interessa agora para os iranianos, bom, são os persas. 2.500 anos de história, mais. Se você for lá para trás, chega a mais de 4.000 anos de história, 5.000 anos de história, que é a mesma coisa com os chineses. Quando você vai lá para trás, você chega a 5.000, 6.000 anos de história. Bom, estados, civilização. Não se brinca com o saber acumulado de um estado civilização, de um estado civilização, desde os persas até o Irã hoje, que é um Irã coordenado pelo xiismo. Esse é o move no tabuleiro que eles acabaram de. E não é à toa que os americanos estão perdidos no espaço. Eles não conseguiram assimilar o que isso significa e a repercussão do que isso significa. A repercussão é: ok, se vocês não se adaptam a essas novas regras que estão sendo impostas por quem está vencendo, afinal, esta guerra, em diversos níveis, tudo bem, quer destruir. Quer nos mandar para as idades da pedra? Quer destruir a nossa civilização? Vocês podem destruir o que vocês quiserem, mas isso não vai mudar a nossa, é, a nossa visão de como essa guerra tem que ser resolvida. Ou seja, o modelo prévio de negociação está morto. Então, os americanos vão ter que começar a negociar como adultos. São capazes disso com essa equipe impossível. Então, do ponto de vista iraniano, não vai ter mais negociações sobre um estado de sítio declarado pelos americanos. Ou seja, esse é o veredito dos iranianos em relação à maneira americana de fazer diplomacia, que na verdade não é diplomacia coisa nenhuma, é coerção barra pesada, é pressão máxima, e isso disfarçado de diplomacia, e eles nem mandam diplomatas. Vocês acreditam que o secretário de Estado americano, que é o ministro das Relações Exteriores deles, ainda não encontrou o ministro das Relações Exteriores do Irã? Bom, eu vou parar porque senão eu vou começar, vai ficar pesado. Bom, então esse é o, o, o que está na cabeça e o que está na prática dos iranianos, e isso foi transmitido não só para os paquistaneses, mas para os omanis e depois para Lavrov e Putin em São Petersburgo. E, evidentemente, os russos entendem perfeitamente que o jogo agora mudou. E o que os bárbaros vão fazer? Bom, os bárbaros, como vocês sabem muito bem, mais uma vez subestimaram os persas e agora estão pagando o preço. E a história é brutal. Esses vagabundos não só não conhecem história, como não conhecem geografia. O que está acontecendo agora no Estreito de Hormuz, qualquer um que tem a mínima noção geográfica do posicionamento estratégico do Irã sabe que mais cedo ou mais tarde, no meio de uma guerra, os iranianos iam utilizar a carta Estreito de Hormuz. Inevitável, como fizeram. E fizeram até agora de uma maneira bastante polida. Começaram cobrando aquele pedágio que podia ser pago com cripto, podia ser pago em cash, podia ser pago em petro-yuan, podia ser pago em yuan. E agora eles estão reformulando e vai ser julgado pelo parlamento iraniano nos próximos dias e semanas, qual vai ser o sistema, e isso vai ser baseado, e o pedágio vai ser pago na moeda deles, em reais, ou seja, a moeda deles vai começar finalmente a subir e ser mais sólida, e vai estar imune a essas desvalorizações monstro operadas pelos americanos. A razão principal dos protestos no começo do ano no Irã, e isso depois foi reconfirmado por aquela
coisa horrorosa, posando como secretário do Tesouro americano, Bessent, eles atacaram o real. E, evidentemente, claro, os efeitos para um iraniano médio foram terríveis, inflacionários e a perda do valor da moeda. Tudo isso vai ter que ser revisto com a nova modalidade de passar pelo Estreito de Hormuz. Qual é a conclusão de tudo isso? Que já é em si enorme. É que o império da pirataria, e a pirataria, como vocês sabem, continua em ação. O tal bloqueio, que é uma história extremamente complicada, é um bloqueio dos covardes. Eles não têm como bloquear o Estreito de Hormuz e eles não têm como bloquear o Mar de Omã. Então eles estacionam lá longe, na verdade, no sul do Oceano Índico, e talvez tenha alguns destroyers no Mar da Arábia, um pouco mais acima, mas ainda bem longe da costa do Paquistão, no Mar da Arábia, e eles impedem a movimentação de uma certa quantidade de barcos, de tankers iranianos, mas não todos, que muitos estão passando pelo esquema mais direto e simples. Opa, vai chover. Eu tenho que acabar em 5 minutos, vai cair uma chuva gigantesca agora. Bom, tempestade tropical, vocês conhecem isso no Brasil muito bem, né? Eles navegam pelas águas territoriais. Então, sai, digamos, exemplo, sai um cargueiro da ilha de Karg, ou sai de Bandar Abbas, o grande porto no Golfo Pérsico. Eles vão margeando as águas territoriais do Irã, dentro daquele limite de 12 milhas náuticas. Eles atravessam para o Paquistão, no Mar da Arábia, e fazem a mesma coisa é, é, à borda da fronteira, das águas marítimas, da fronteira marítima do Paquistão, e eles chegam até Mumbai, na Índia, do mesmo jeito, pelas águas territoriais indianas. Muitos já estão fazendo isso. Quem navega mais lá para o meio, pelo meio do Mar da Arábia, por exemplo, você corre o risco de ser interceptado pelos americanos. E o que é pior, os americanos estão interceptando navios iranianos quase no sudeste, quase não, no sudeste da Ásia, não muito longe do Estreito de Malaca, ou em alguns casos até não muito longe do Sri Lanka, no sul da Ásia. Ou seja, isso é o Indo-PACOM trabalhando, não o CENTCOM, o Comando Central que administra o Oeste da Ásia. O Indo-PACOM, ele administra essa invenção do Pentágono totalmente estúpida que eles chamam de Indo-Pacífico, que não existe. Você fala com qualquer pessoa na Ásia inteira, fala que ninguém sabe o que é Indo-Pacífico. Todo mundo sabe o que é Ásia-Pacífico. Bom, a chuva está em cima. Bom, 2 minutos antes que a chuva chegue. Ou seja, o império da pirataria, com todo o seu design destrutivo. E veja bem, durante essa semana, vocês devem ter, vocês estarão prestando atenção que talvez a última possibilidade de um ataque brutal americano contra o Irã, sem que Trump tenha que pedir autorização para o Congresso americano, acaba esta semana, acaba nessa sexta-feira. Então, tudo pode acontecer nesses próximos dias até a sexta. Ou seja, com todo o poder destrutivo deles, em diversos nós do complexo industrial militar, eles ainda estão pensando em um ataque. A diferença é que agora o império da pirataria vai ter que lidar imperativamente com o novo poderoso Irã que está surgindo por causa dessa guerra e com a vitória deles na guerra. O Irã, que existia até 60 dias atrás, não existe mais. Muito obrigado a vocês. Acabamos antes que venha um tsunami aqui atrás. As nuvens estão lá no mar de Andaman. Muito obrigado. Esse QG continua na próxima semana aqui. A gente não sabe como. Na verdade, o impasse estratégico continua entre Teherã
e orangotango da barbárie. A gente não sabe se haverá um passo fundamental nos próximos dias. O que é certo é que agora a Rússia entrou no chat. Muito obrigado a vocês. Assinem o canal e até a semana que vem, ainda aqui do Mar de Andaman, na Tailândia. Tchau, tchau.